Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Quando eu te vi, parada ali, nunca imaginei que fosse olhar pra mim. Vida assim, toda sorridente, eu já nem sei quem sou. Eu nunca sei se está sendo simpática ou se me quer. A voz falhando. Mas eu pensei bem que você podia ser minha mulher. Corre pra cá, vem me abraçar. Não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar do amanhecer ao entardecer. À noite vamos passear por aí. Quando eu ouvi tua voz, não pude mais me controlar. De onde você saiu? Meu Deus, resolveu caprichar. Falando comigo, deitou no meu ombro. Fiquei até zonzo. Queria ter falado tanta coisa ali, mas você partiu, você sumiu e nunca mais te encontrei. Meu Deus, como eu me apaixonei. Vamos pro refrão. Corre pra cá, vem me abraçar. Não posso mais viver a vida sem te amar. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. E o Eurizinho tá cantando aqui também, ó. Por aí. Eu comecei o programa com a minha música chamada Por Aí, música da minha autoria. Eu sei que tem gente que às vezes não gosta muito que eu começo o Terça Nobre cantando, mas da mesma maneira que tem gente que não gosta, tem gente que gosta também. Olha só que maravilha. Agora virar o microfone pra cá assim, pra ajeitar, pra você que tá assistindo, vai ver eu fazendo a mudança do mic aqui no programa. youtube.com/euribenevento, Euri com Y, você consegue acompanhar o programa com imagens, como diria a Datena. E se você tá ouvindo também pelas plataformas de áudio, né, os podcasts da vida, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e assim vai. Muito obrigado para você que tá acompanhando a gente aí em áudio também. Já começa dançando e agradecendo a galera que tá sempre ligada no Terça Nobre, o pessoal que me segue também nas redes sociais, brigadão, @euribenevento, Instagram, Facebook e Twitter. E, né, eu estou rouco novamente. Incrível isso, né? Toda semana, programa rouco, tipo, na verdade, eu deveria ser rouco, né, normal já, porque tá sempre rouco, né, então... É uma vez ou outra que eu consigo vir gravar e que eu não esteja rouco, né? Eu fui no jogo do Palmeiras, aí eu fiquei rouco, né? Que quando eu vou no jogo eu fico xingando e gritando, e aí eu fico rouco. E aí por isso, mais uma vez, né? O que não é novidade, estamos gravando o podcast Terça Nobre aqui, o Rouco Benevento. Agradecendo sempre a galera que tá mandando mensagem, mandando pergunta pro Chicória também. Pessoal que gosta de acompanhar e fala, ó, ouvi você lá no Terça Nobre. E é que nem eu falo, né, pra galera que acompanha o programa, é importante vocês me falarem a parte que vocês gostaram também. Ó, Yuri, pô, gostei quando você falou tal coisa da letra, gostei quando você fez tal coisa, ó, não gosto muito quando você faz isso. Tipo, é legal eu ter esse feedback da galera, sabe, essa resposta, né, do que achou, a galera que manda mensagem, que comenta no YouTube. É muito importante, porque faz parte da construção também do Terça Nobre, né, porque desde o começo sempre foi assim, quando eu pego os comentários da galera e eu tento adaptar conforme o pessoal gosta, né? Sugestão também, se tiver dentro do que eu consiga fazer, dentro das possibilidades da estrutura do programa, eu farei com o maior prazer. Então é sempre muito importante saber o que a galera tá achando, né? Que às vezes tem gente que escuta o podcast, me fala que escutou, mas não me fala exatamente o ponto que mais gostou. E assim, eu sou meio... Eu gosto de saber, né? Sou meio doido nessa parte. Eu pergunto, qual foi a parte que você mais gostou? Porque às vezes tem gente que vem e fala, ó, gostei quando você falou tal coisa.
Ou tem gente que ouve num todo, né? E aí, no conjunto da obra, pô, ficou legal e tal. E às vezes também, como a gente, né, fala de vários assuntos, um assunto puxa o outro, uma conversa puxa a outra. Que nem o programa da semana passada teve 50 e poucos minutos, né? Quase uma hora de programa. Eu sei que é difícil pegar e especificar uma parte, mas se de repente tem alguma coisa que você gostou mais, alguma fala, alguma frase, ou então alguma coisa, algum quadrinho do programa, fica à vontade para comentar lá no YouTube também, youtube.com/euribenevento. Comenta lá no YouTube que eu vou ler também aqui na semana que vem. E o programa da semana passada, que foi o episódio número 17 da 5ª temporada, o tema foi: você tem um personagem? Que foi uma conversa, né, sobre como a gente acaba interpretando na vida em alguns momentos, né, quando a gente está numa situação que a gente não gostaria muito de estar num lugar, ou então de repente num emprego, a vida que a gente leva. Em alguns momentos a gente não consegue ser 100% verdadeiro, né? Às vezes a gente precisa ter alguns personagens, né? Tipo, um jeito pra poder lidar com aquela situação. De repente não conseguir falar exatamente o que pensa. Ou então de repente se você falar o que pensa, você pode colocar tudo a perder. Pode sair magoando pessoas e assim vai. Então às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Tipo, se adaptando às situações e aí a gente cria personagens. E até na maneira de se vestir, na maneira de falar. Então é uma conversa bem complexa e profunda, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu falo aqui no programa sobre a gente ser verdadeiro, sobre a gente falar o que pensa, mas tem momentos que a gente também precisa entender que nem sempre a gente vai conseguir ser sincero o tempo todo, né? Porque assim, se a gente sair atirando sinceridade pra tudo que é lado, a gente vai afastar todo mundo da gente, que as pessoas às vezes elas não estão preparadas pra ouvirem tudo. Eu até vi uma frase parecida com isso essa semana. Eu não lembro exatamente, eu deveria ter escrito essa frase que eu vi em algum lugar, mas falava assim: algumas pessoas não estão preparadas para ouvir certas verdades. Então assim, sabe quando a pessoa fala assim, a verdade dói e tal? Mas não é por isso também que você vai sair falando sempre. Então momentos que a gente também precisa perceber a situação e ver se é possível, né? E nem sempre a gente consegue, então é importante a gente também saber lidar com essas situações, e às vezes a gente precisa ter personagens, né, pra gente poder seguir o nosso dia a dia. A gente coloca, eu não diria exatamente um personagem, mas que nem a gente conversa, né, uma máscara que a gente coloca no nosso dia a dia, como tem aquelas coisas nas redes sociais também, que tem uma foto assim, que tem uma moça olhando assim, e tem várias máscaras penduradas, aí tem uma máscara sorrindo, uma chorando, uma felizona, uma mais ou menos, tipo assim, qual máscara eu vou colocar pra sair hoje, sabe? Porque a nossa vida é assim, cada dia é uma coisa, cada dia é uma situação, uma história. Então a gente não consegue ser o tempo todo, né, autêntico, o tempo todo sincero, o tempo todo lúcido nas situações da vida, né? Então foi o tema que a gente conversou semana passada. Além disso também, eu trouxe aqui uma letra de música, que nem eu falo, né, tem alguns episódios que eu tenho trazido letras de músicas e refletido em cima da letra. E eu acho esse exercício muito legal, porque assim, não quer dizer que o que eu trago aqui é exatamente o significado da música, tá? Às vezes é aquilo que eu entendi sobre aquela letra. Às vezes pode ser que realmente seja aquele significado, ou às vezes pode ser que não, né? Que eu acho que tudo é uma questão de interpretação também. As pessoas, elas interpretam da maneira que elas acharem melhor, né? Então, vai ter coisa que eu vou falar aqui que não vai fazer sentido quando eu tô interpretando uma música. De repente, a pessoa fala, não, mas quando eu ouvi essa música eu tinha pensado outra coisa, tal. Beleza. Eu gosto de trazer, assim, aquela reflexão que eu tive em cima da música e compartilhar com a galera aquilo que eu pensei. De repente a pessoa que tá ouvindo faça sentido pra ela também, fala, pô, legal, eu também pensei assim quando eu ouvi essa parte da música. Eu acho isso legal de fazer. Às vezes a gente escuta uma música a vida inteira e nunca parou pra prestar atenção no que pode significar aquela letra, né? Então a gente para pra prestar atenção nos detalhes e fala, caramba, olha essa música. Porque às vezes você cantarola, você dança aquela música e às vezes o significado dela é muito diferente e você gostou porque foi de repente uma música que fez sucesso ou que marca alguma época da sua vida, mas você não parou pra prestar atenção na letra, né? Tem um vídeo do Renato Russo, né, que ele vai cantar a música Pais e Filhos e a galera fica pedindo pra caramba, e ele fala, gente, essa música aqui é uma música que fala sobre suicídio, e a galera canta e dança como pira quando tá curtindo a música, mas sabe, vocês já pararam pra refletir que essa música fala sobre suicídio e tal? E aí dá aquele estralo, né, que você fala, caramba, né, meu, às vezes a gente escuta uma música e curte por cada batida da música e tal, e às vezes não para pra prestar atenção na letra.
Então, que nem eu sempre falo aqui no programa, eu comecei a fazer isso na época quando eu trabalhava na Rádio Santana, que a gente tinha que ter uma filtragem das músicas que ia tocar, porque era uma rádio que tinha uma direção católica e tal. Então, assim, a gente tinha liberdade para tocar músicas populares, mas precisava ter uma noção mais ou menos do que ia ser falado na música também, pra não esculachar, né? Pra não tocar também em todas as músicas, porque tinha algumas músicas que realmente eram de duplo sentido, algumas músicas que não iam muito com a doutrina, né, da igreja e tal. Então a galera, né, a direção da rádio pedia pra que a gente tivesse esse filtro. Então a partir dali eu comecei a prestar atenção, né, nas letras das músicas. E aí até hoje eu faço isso, né. Nem sempre, às vezes tem uma música que tá no momento, tá todo mundo curtindo e eu curto também, gosto da batida e beleza, mas às vezes eu paro pra tentar refletir também o que tem na letra daquela música. Até também coisa de música internacional, né? Porque antes, assim, só de você pegar aquela música, a batida, o ritmo, aquela música mais romantiquinha, assim, achava bonita, achava que aquela música tava falando de romance, aí você vê a tradução, não era nada disso. E hoje eu faço isso, quando eu vejo alguma música que eu gosto, que é internacional, e eu quero mandar pra alguém, pra falar, olha que música legal essa aqui, mas antes de eu mandar pra pessoa, eu vou lá no Google, coloco lá a tradução da música, e vejo se aquela tradução é legal. Agora, se for uma tradução ruim, mesmo que eu tenha gostado da música, eu fico só pra mim, não mando pra pessoa. Mas quando eu vejo que a tradução é legal, eu mando também, que eu tenho mania de mandar isso, de pegar uma música que eu gostei, pegar, copiar o link e mandar pelo Instagram, ou então pelo WhatsApp. Eu faço bastante isso. E nesse episódio da semana... E sim... E continuando aqui, né, no episódio da semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da gente ter personagem, da gente ter que pôr uma máscara pra encarar o nosso dia a dia. E aproveitar para mandar um abraço pra Maria Aparecida Camargo, que comentou lá no YouTube, que tá sempre acompanhando o nosso Terça Nobre. Brigadão por estar com a gente aí. Maria, um grande beijo pra você. Valeu por acompanhar o Terça Nobre. E você que tá ouvindo / assistindo o programa, pode fazer também que nem ela. Comenta lá no YouTube o que você achou do programa, manda sua mensagem, manda sua pergunta pro Tio Chicória, fica lá, E vamos virar aqui, ó. Assim, bruscamente. É hora de girar o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Primeiro vamos dançar. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos ao tema de hoje. Conforme eu tinha prometido, né, nos últimos episódios, venho prometendo aí, episódio a episódio, vou tentar trazer algumas mudanças aqui pro Terça Nobre também. E nesse aqui eu vou trazer um tema que eu já tinha feito isso tempos atrás, falando de filmes, né, aqui no Terça Nobre, filmes que fazem chorar, desenhos que... filmes de animação que não são para crianças, tem vários outros temas assim, relacionados a cinema, a filme, aqui no Terça Nobre. Eu gosto de falar também um pouquinho sobre filmes. E nesse episódio de hoje, então, eu vou falar sobre alguns filmes românticos aqui no Terça Nobre. Já teve um episódio que eu também falei só sobre novelas. Então agora eu vou tentar trazer um pouquinho de alguns temas diferentes também dos nossos dilemas de vida, que eu gosto de falar bastante aqui também, mas gosto também de falar de outros temas. Então vamos ao tema de hoje. Teve um episódio que eu falei sobre novelas, né, que eu lembrei aqui também, que eu sempre gosto de prestar atenção também na trilha sonora, né? E hoje eu trouxe aqui uma lista de alguns filmes românticos que eu mais gosto, que eu assisti. Eu vou falar de filmes que eu assisti, tá bom? Então se a galera estiver assistindo, ouvindo o programa e de repente falar, nossa, ele esqueceu de falar de tal filme, fica à vontade pra comentar lá no YouTube, comenta lá qual filme que eu não falei aqui, que de repente você gosta desse filme, que é um filme bonito, é um filme romântico, de repente eu posso ter assistido, mas eu não coloquei na lista. Também não dá pra eu falar de todos, né? Eu coloquei alguns principais aqui, mas você que tá assistindo o programa, fica à vontade pra comentar lá, que aí na semana que vem eu posso falar também sobre esse filme que você tiver comentado aqui no canal do YouTube, beleza? Então, dessa lista, né, eu até tô com a lista aqui no meu telelê, porque a gente acaba esquecendo também. Deixa eu pegar minha colinha aqui no bloco de anotações. Então, assim, tem alguns filmes, né, que eu comecei a ver. Tem também aqueles que trazem nostalgia também, que tem faz parte da infância e tal. Então, eu separei aqui alguns. E o primeiro que eu fiz, que eu falei dessa lista, é o filme Um Amor Pra Recordar. Que é um filme que, às vezes a galera pergunta, né, tipo... fala um filme romântico aí que eu quero assistir, então fala um filme bom aí. Então é difícil porque, assim, quando alguém pede uma indicação de filme,
depende muito do que a pessoa gosta, né? Porque é que nem assim, se você pegar e fazer uma lista dos seus 5 filmes favoritos, por exemplo, dá pra você fazer, não precisa fazer uma lista com os 5 favoritos. Você pode fazer vários temas. Então, você faz uma lista com 5 filmes mais românticos, os 5 filmes mais engraçados de comédia que você gostou, os 5 filmes de ação, 5 filmes de aventura, 5 filmes de animação, sabe? Tipo, dá pra você fazer vários. Porque se você fizer uma lista assim, acaba ficando injusto, porque tem muitos filmes e tem os temas também, né? Então, acaba sendo assim, difícil você escolher e também é difícil você elencar. Ainda mais agora que a gente tem um monte de streaming, tem um monte de tem várias maneiras, né, pra gente assistir filme. Antes era mais difícil, né? Que nem até hoje eu tenho uma caixa grandona assim, ó, cheia de DVD. Eu assistia DVD, eu adorava. Eu na feira comprava 3 por 10. Teve uma época que era 5 por 10. Antes do DVD, fita cassete também. Mas assim, eu peguei bastante essa época do DVD, né? Então, eu ainda era dessa coisa de assistir filme no aparelho de DVD. Agora eu aderi também, né? Os streams também e tal. E eu até acho foda, porque às vezes tem um filme que eu quero assistir, não tem nenhum streamer, eu fico puto. Falo, caramba, cadê o filme? Eu quero assistir. Tipo o Cristino, o Caso Assassino, é um filme que eu não acho em lugar nenhum, eu quero assistir. E não tem nem se você pagar. Quer dizer, se você comprar lá, alugar, pagar um caro lá na internet, aí você consegue. Mas aí também, aí não, né? Mas hoje em dia é um pouco mais simples também do que antes, que você tinha que pegar o DVD, tirar da caixinha, colocar no aparelho, controle. Agora tá tudo num lugar só, tá tudo no celular, tudo no computador. Então acabou facilitando um pouco, né? Então voltando aqui, né, falando desse filme Um Amor pra Recordar, que ele é de 2003, né? É um filme que eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi na escola, assim. Tinha um pessoal da escola que tinha assistido e falou, assisti esse filme que é mó legal. Aí, ó, que loucura, eu fui alugar esse DVD na locadora pra poder assistir. Eu não tinha aparelho de DVD, eu tive que pedir pra um amigo um aparelho emprestado, empresta um aparelho aí pra eu poder assistir o DVD. E naquela época eu já trabalhava na Rádio Santana, tinha um programa que chamava Cantinho Romântico, além dos outros programas também, tinha o Pop Rock na Veia, que eu já falei aqui. E aí tinha a trilha sonora desse filme que era muito boa. E uma amiga minha assistiu e falou, nossa, Yuri, tem uma música tal que é legal pra caramba, tenta baixar. Aí eu fiquei, naquela época a gente não tinha ainda, que nem agora, que tem no YouTube, tem tudo, né? Não tinha o CD também, então eu tive que ficar garimpando a música lá naqueles aplicativos naqueles sites, não é aplicativo, né? Aplicativo a gente fala agora. Naqueles sites de baixar música, né? Que tinha LimeWare, Kazaa, Shazam, não, era LimeWare, Kazaa, Emule. Eram sites que você baixava programa. Na verdade, você tinha um programa no computador, né? Você instalava o programa pra você poder baixar a música. Isso aí a galera sabe, né? Mas era mais difícil, né, de achar a música. Então a trilha sonora desse filme é uma trilha sonora muito boa. A atriz principal também, que é a Mandy Moore, né? Que ela é cantora também, né? Então o casal principal desse filme é a Mandy Moore e o Shane West. Eu vou ler a sinopse curtinha que tem aqui no site do Adoro Cinema. Em plenos anos 90, Lando Carter é punido por ter feito uma brincadeira de mau gosto em sua escola. Como punição, ele é encarregado de participar de uma peça teatral que está sendo montada na escola. E é quando ele conhece Jamie Sullivan, que é o papel da Mandy Moore, uma jovem estudante de uma escola pobre. Com o tempo, Lando acaba se apaixonando por Jamie, que por razões pessoais faz de tudo para escapar desse romance. Esse filme, ele é bem assim, se você vê ele agora, né, você vai perceber que de repente ele pode ser um clichêzinho daqueles filmes dos anos 2000, que é o carinha rebelde, popular da escola, que vai tentar namorar com aquela menina tímida, que é estudante, que é quietinha, que não fala com ninguém. Esse primeiro enredo é aquele enredo mais clichê, né, dos anos 2000, e muitos filmes são assim, não, até hoje tem vários filmes que usam essa temática. Mas a diferença é que esse filme, em alguns momentos, ele pega assim nos diálogos. Eu acho legal desse filme, os diálogos, né? Claro, então assim, se você for olhar um filme assim de romance mais adulto, talvez ele se encaixe mais com um romance mais adolescente. Mas é uma história legal, é uma história de superação, fala um pouco também, que não eu falo dos diálogos, né, de sentimentos, que eu acho legal, assim, o que me pega nesses filmes assim são às vezes algumas falas, alguns diálogos que são colocados. E esse filme, ele tem alguns diálogos bem importantes. Então, assim, provavelmente a galera que tá ouvindo o programa já tem assistido ou já ouviu falar desse filme, mas eu gosto muito dos diálogos desse filme. A trilha sonora dele é muito boa. O final não é tão bom assim, né? Não vou falar exatamente o final, mas assim, é aquele filme que você também vai chorar, dependendo do que você entender do filme. Então, assim, é aquele filme que realmente faz chorar. E é um filme que mostra, assim, a galera
quando entende o amor, quando entende o que acontece, quando você realmente se apaixona por alguém, que você abre mão das coisas. Então, esse filme eu acho bacana, eu acho que ele tem também uma lição, um entendimento, porque tem essa coisa, né, os filmes, assim, americanos, ele tem muito isso, né, de sempre ter uma lição, de passar uma mensagem, um começo, meio e fim, que a galera entenda e tal. Então, eu acho que vale a pena por isso, pela trilha sonora. O elenco é um elenco legal, bem arrumadinho. A Mandy Moore, ela fez um papel bem legal, né? Agora, pra quem tá acompanhando também aquela série que tava passando na Globo, This Is Us, ela tá na série, né? Então, ela é uma atriz bem legal. O Shane West também faz um papel bacana. Então, assim, o filme é bem feitinho, sabe? Então, eu lembro que na época da escola, eu assisti esse filme depois, muitos anos depois, eu fui assistir de novo, tava mudando de canal, tava passando. E aí eu fiquei prestando atenção, aí eu comecei a entender melhor os diálogos, porque na época que eu assisti não tinha prestado tanta atenção nisso, né? E aí depois eu falei, caramba, muito louco mesmo. E aí eu tenho o DVD desse filme, que eu falei, às vezes eu colocava pra assistir. Então, esse é um filme que eu sempre vou colocar nessa lista. A galera perguntar, fala, pô, esse filme é legal de assistir. Claro, não é aquele filme também que nem eu tô falando, mais da temática mais adulta. Eu acho que ele é um pouco adolescente, assim, em algumas coisas. Até um parênteses também sobre esse filme. Aquela temporada de Malhação que teve a Vagabanda, se você assistiu o primeiro episódio dessa temporada, que tem lá o Catraca, a Natasha, o Gustavo, a Letícia, né? A menina que eles chamavam de Miss Gari e tal. Se você pegar o primeiro episódio dessa temporada de Malhação, é exatamente o enredo desse filme. O começo do enredo desse filme é o mesmo começo do enredo dessa temporada. Então, na época, eu acho que até a Globo... Eu não sei se eles pediram autorização pra fazer isso, ou se eles meteram o louco mesmo e colocaram praticamente o mesmo enredo. Então, o primeiro episódio, ele tem muito do enredo desse filme, do Amor Pra Recordar. Como o filme veio primeiro, então dá pra entender que a Malhação acabou puxando, dando uma chupinhada aí. Não sei se copiou, se comprou os direitos pra fazer uma ideia muito parecida. Então, se você depois tiver essa curiosidade, pode até me perguntar na mensagem que eu te mando aqui o link do episódio, pra vocês entenderem que o começo do filme e o primeiro episódio dessa temporada é a mesma coisa. E aí, continuando, né, falando sobre filmes, tem um outro filme também que eu acho muito bom, que chama Diário de uma Paixão. Com certeza a galera que tá assistindo já deve ter ouvido falar também, ou de repente já até assistiu também, que é um casal, né, assim, que é famoso nos filmes, que é a Rachel McAdams e o Ryan Gosling, que faz vários filmes, que fez o filme da Barbie agora também. É um filme, esse já tem uma temática mais adulta, né, porque, que eu falei, no Amor Pra Recordar, ele tem aquela coisinha mais adolescente, escola, aquela coisa mais clichê, que nem eu falei, dos anos 2000, de armário de escola, gracinha na escola, não sei o quê, time de futebol da escola com jaquetinha, sabe, tudo baile. Então isso é essa pegada mais adolescente do Amor Pra Recordar. Aí o Diário de uma Paixão, ele já vem pra uma pegada mais adulta, mostra assim um pouco da vida jovem deles, mas depois a temática vai pra vida adulta, pra algumas coisas que você tem que abrir mão na vida, às vezes, que mesmo você gostando de uma pessoa, você às vezes não consegue ficar com essa pessoa. E o filme, ele mostra muito isso. E ele é de 2004, né, um pouquinho depois. E uma curiosidade também é que esses dois filmes, O Amor Pra Recordar e Um Diário de uma Paixão, eles são baseados num livro de um escritor muito famoso por escrever livros românticos, que é o Nicholas Sparks, né, que escreveu também Querido John, que depois teve o filme também, que é um filme considerado romântico também. E esse filme Diário de uma Paixão é legal porque assim, ele se passa numa outra época, né? Na época de guerra, e aí mostra o casal se conhecendo um pouquinho antes de ir pra guerra. Tem aquela história da família rica ter preconceito com quem é pobre, um romance meio proibido. E mostra também aquela questão do amor no seu mais real sentido, daquela questão assim de que o negócio é bem intenso mesmo, de que o amor transcende o tempo e às vezes as vontades das pessoas, que todo mundo às vezes age contra, e mesmo assim a galera luta pra ficar junto. Então eu acho que o elenco desse filme também foi muito bem escolhido. Acho que a Rachel McAdams, eu gosto muito dela, os filmes que ela faz, ela sempre tá envolvida em bons filmes, e o Ryan Gosling também fez um papel muito bom nesse filme. E eu acho que alguns diálogos desse filme também são bem importantes, que nem eu falei, como os dois filmes são baseados no livro do Nicholas Sparks, ele pega muito nessa parte de diálogos, entendeu? E diálogos que você pega cortes hoje, você vê vários cortes no Instagram, por exemplo, com cenas desses filmes, que nem esses dias mesmo eu vi um diálogo, que era uma cena desse filme deles brigando, né, brigando pra caramba, e aí ele fala pra ela, não, quer ir embora, vai,
Mas não vai porque as pessoas estão falando pra você ir embora, vai porque você quer ir embora. Você quer ir embora, você vai. Se você não quer, você não vai. Você não fica esperando as outras pessoas falar pra você o que você tem que fazer. E, mano, eu não tenho problema nenhum em falar pra você o que eu penso, porque é o que a gente faz. A gente briga, daqui 5 minutos a gente tá bem. E essas coisas acontecem, e eles têm uma discussão, e aí, tipo assim... E aí ele ainda fala pra ela, meu, mas o que você quer? Presta atenção no que você quer, porque você tá preocupado em me agradar, você tá preocupado em agradar a sua família, preocupado em não desagradar o seu noivo. Tipo assim, para de pensar no que todas essas pessoas querem e pense no que você quer nesse momento. Mesmo que não seja o que vai me agradar, o que você quer pensar. Então, tipo, tem gente que vê esses cortes e não faz nem ideia que é desse filme. Então, eu já vi várias vezes a galera comentando e sem saber que aquele corte é desse filme. Esse filme é um pouquinho maior, né, do que o Amor pra Recordar, mas ele vale a pena por isso, porque assim, faz a gente refletir na questão assim, daquilo que realmente a gente quer pra nossa vida, de como a gente pode construir, né, o que a gente quer num relacionamento, o que vai ser daqui pra frente, e se ele vai durar, se não vai, coisas que acontecem se a gente releva ou se a gente demonstra o nosso amor, e se a gente luta por aquele amor, ou se a gente simplesmente desiste na primeira tentativa, né, que nem eu falo às vezes aqui, tem alguns relacionamentos que a galera se gostaria de continuar, mas assim, tá tão difícil que é mais fácil terminar e começar um relacionamento com outra pessoa do que tentar curar e consertar aquele relacionamento. Então, e é, que nem eu falei, dele falar isso, né, no diálogo. Beleza, eu não me importo em falar essas coisas pra você, porque é o que a gente faz. A gente fala, de repente a gente se magoa, mas depois a gente se entende. Então, é o que a gente é, né? Então, que nem eu falo às vezes aqui, às vezes a galera poderia continuar, poderia lutar por aquele romance, por aquele relacionamento, mas não luta porque tá cansado, porque não quer mais brigar, e aí zera, né? Mesmo gostando, termina e vai começar do zero com outra pessoa, de vez de repente tentar consertar aquele relacionamento. E esse filme fala bastante sobre isso também. Tem uma trilha sonora também, mas não toca tantas músicas que nem toca no Amor pra Recordar, mas também eu acho que é uma trilha sonora bem específica, delicada pro filme, assim. O filme não mexe tanto na parte de trilha sonora. Eu acho que o forte desse filme realmente são os diálogos e também a atuação deles, né? Então é um filme que também vale a pena assistir. Eu colocaria nessa lista aí dos filmes românticos. E continuando nessa lista, tem um filme que eu gosto também, que eu já falei aqui também sobre filmes de viagem no tempo. Eu gosto muito de filme que fala sobre viagem no tempo. E esse filme um dia eu tava assistindo, tava mudando de canal e por acaso caiu nesse filme. E foi uma gratíssima surpresa, porque eu peguei bem no comecinho do filme e falei, meu, que filme é esse? Nunca ouvi falar. É um filme que chama Questão de Tempo, que também tem a Rachel McAdams, que é a principal do filme Diário de uma Paixão. Ela também tá nesse filme que chama Questão de Tempo. É um filme de 2013. E tem o mesmo tempo, né, do Diário de uma Paixão, 2 horas de filme. E eu vou ler a sinopse rapidinho, que tá também aqui no site Adoro Cinema. Ao completar 21 anos, Tim, que é o personagem interpretado pelo ator Domhnall Gleeson, é surpreendido com a notícia dada por seu pai, que é o Bill Knight, que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo, ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir. Cético a princípio, o Tim logo se empolga com o dom ao ver que seu pai não está mentindo. Sua primeira decisão é usar essa capacidade para conseguir uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas. Então, eu não vou falar tudo também para não tirar surpresa para quem não assistiu, porque esse é aquele tipo de filme que tem umas surpresas, igual o Diário de uma Paixão, que eu falei agora também. Realmente, eu nem li a sinopse, porque realmente ele é um filme que tem algumas surpresas que se eu falar aqui, e tira a graça do filme. Então é legal a galera assistir, para quem ainda não assistiu, né? Pra quem já assistiu, beleza. Ele também tem uma trilha sonora muito bonita. Algumas músicas que tocam nesse filme, elas são bem marcantes. E o que eu achei sensacional também, a primeira vez que eu assisti esse filme, até, como eu falei, eu tava mudando de canal e deixei, e aí eu peguei bem nessa parte, assim, que nem eu falei aqui da sinopse do filme, que ele entende, ele aprende que ele pode viajar no tempo, e aí ele vê uma mulher muito bonita, né, numa festa, e ele se apaixona por ela, ele acha ela linda, assim, de primeira, que é a Rachel McAdams, que realmente ela é uma atriz muito bonita, eu adoro ver os filmes com ela, assim.
E ele fica tentando conquistar ela, e ele acha que não foi tão bem, aí ele volta no tempo pra poder conquistar ela, tentar conquistar na primeira, assim. Aí ele acho que não foi legal o que eu falei. Ele volta e tenta falar o melhor ainda. Então ele fica fazendo isso, assim, logo de cara ele já começa a testar de umas maneiras bem diferentes. E é engraçado isso, mas faz sentido. Por exemplo, quando a gente tá conhecendo alguém, a gente fala umas coisas assim que a gente depois volta pra casa, que nem eu falei, às vezes eu volto pra casa e fico revivendo, né, aquelas cenas. Nossa, olha que nada a ver o que eu falei hoje, caramba, não deveria ter falado isso. E quando a gente tá gostando de alguém, quando a gente tá meio bobo assim pela pessoa, a gente fala umas coisas meio nada a ver, né? Tipo assim, é que nem em filme mesmo, esses filmes assim, o cara chega, ele ensaia um monte de coisa pra falar, chega na hora ele fala tudo errado, ou então ele não consegue falar aquilo que ele exatamente pensa, né? Tipo, é que nesses filmes realmente a galera exagera um pouco mais. Mas na vida real acontece isso, né? Quando a gente tá conhecendo uma pessoa, quando a gente tá interessado numa pessoa, tá gostando de uma pessoa, a gente fica meio assim, não sabe exatamente o que fala. Ou então às vezes quando fala, depois fala, nossa, não deveria ter falado isso, ou poderia ter falado melhor, ter falado de outra maneira. Então, mostra um pouco isso, esse começo, assim, mostra essa insegurança que a gente tem quando a gente quer conhecer alguém. Mas o que eu acho muito louco desse filme, porque realmente mostra, assim, a intensidade do amor, né? A intensidade do sentimento, sabe? Não só o amor de relacionamentos, mas o amor que ele tem pela família dele, pelo pai dele, sabe? Aquela coisa, assim, de pai e filho, que nem eu sempre me pega muito isso, sabe? Assim, esse carinho pai e filho, esse carinho mãe e filho. Porque eu tenho um amor muito grande pela minha mãe, eu sinto muita falta do meu pai também, que eu falei, eu cresci, né, sem meu pai morreu, eu era criança. Então, toda vez que tem essa temática, assim, pai e filho, mãe e filho, me pega bastante também, num lugar, assim, que eu tenho um carinho gigantesco, então eu gosto de ver esse tipo de coisa na tela, eu acho muito legal. E o filme, ele tem essa delicadeza de mostrar essa parte também. E, que nem eu falei, a Rachel McAdams, ela sempre faz um papel muito legal. Ela, sabe, ela se encaixa perfeito com esses papéis, assim, de filme romântico também. Eu acho que, sabe, ela nasceu pra fazer esses filmes, sabe? E ela faz um papel muito bem feito. O ator também, que faz o Tim também, ele é muito bom. Ele é meio desengonçadão, sabe? E, que nem eu falo, todos esses filmes que falam sobre viagem no tempo, né? Me pegam muito, assim, sabe? Aquela coisa de querer consertar, e que nem eu sempre falo aqui no programa, eu sempre falei aqui sobre isso, sobre ter uma máquina do tempo. Eu fico pensando também, esses dias também mandei pro meu amigo, assim, do nada me veio na cabeça, eu mandei pra ele, assim, quais, se você pudesse voltar em 3 pontos do tempo, quais seriam os pontos que você voltaria e por quê? Sabe, porque assim, a gente fala às vezes, né, de máquina do tempo, brinca, mas eu tava parando pra pensar um dia, assim, caramba, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, talvez se eu voltasse só uma vez, não ia dar pra eu consertar as coisas que eu gostaria de consertar. Então eu precisaria de pontos específicos. Eu preciso voltar em tal ponto. Porque assim, se você voltar só uma vez, pra você alterar tudo que vai acontecer, seria muita coisa. Então assim, a gente às vezes não consegue parar pra pensar exatamente em que momento que as coisas começaram a dar errado, em que momento que você poderia voltar e tentar consertar aquilo, sabe? Então eu acho que precisaria de pontos pra você poder voltar. Por exemplo, tipo o gênio da lâmpada que te dá 3 desejos. Então assim, você pode voltar no tempo em 3 lugares diferentes, 3 pontos diferentes. Aí quais você voltaria? Faz aí uma cronologia, faz aí uma anotação, sabe isso? Então o filme mostra também que mesmo essa temática que a gente tem de filmes de viagem no tempo, que algumas coisas elas não tem como mudar. Por mais que a gente queira voltar, que a gente queira consertar, algumas coisas a gente precisa encarar também as consequências daquilo que a gente falou, a consequência das nossas atitudes. Então, essa questão da máquina do tempo é sempre meio que uma tentativa desesperada da gente consertar uma coisa que a gente não consegue mais. Então, como tem aquela frase, né? Não adianta chorar o leite derramado. Então, às vezes a gente fica tão, né, agoniado por ter feito alguma coisa ou falado alguma coisa, que a única resposta, a única coisa que poderia resolver aquilo era voltar no tempo e desfazer. Só que isso não é possível. Então, o que é possível? É possível a gente encarar, né? Encarar as consequências daquilo que aconteceu e olhar pra frente, né? Então, o filme também tem essa coisa, tem essa pegada. Que nem eu falei, assim, mostra muito essa questão de família, bastante intensidade do amor, a trilha sonora mais específica, porém bem feita também. Então é um filme que vale a pena assistir também, tá nessa lista, chama Questão de Tempo. É que nem eu falei, né, eu fiz uma lista, assim, pra falar um pouco mais sobre o filmes que eu assisti, mas assim, tem muitos filmes, eu sei que tem
tipo, vários filmes legais e românticos e bonitos. A galera que estiver ouvindo pode comentar, comenta lá no YouTube dos filmes que você mais gostou, que nem eu já ouvi falar muito, né, daquele filme 500 Dias com Ela. Tem uma galera que eu sei que gosta muito desse filme. E tem algumas menções honrosas que eu gostaria de fazer aqui também. 2 filmes que eu gosto muito, né, que é praticamente o mesmo elenco, que é Uma Linda Mulher, né, do Richard Gere e da Julia Roberts. A trilha sonora desse filme é sensacional. A trilha sonora desse filme, ela dita praticamente todas as músicas dos anos 90 e 80 que tocaram nas rádios, assim. Todas as músicas desse filme, em algum momento, elas tocaram muito em rádio. Então, assim, a trilha sonora desse filme é monstra do filme Uma Linda Mulher. E é um filme que, né, tipo, a maioria já assistiu, acho que todo mundo já assistiu. Eu acho que é uma história muito legal. Eu vi que vai ter um musical até. É que, assim, eu não sou muito de musical e tal, mas eu até iria, de repente, pra ver como que é. Mas eu vi que vai lançar. Acho que agora em setembro já vai lançar o musical Uma Linda Mulher. Acho que é um filme bem clássico. Que ele entra naquela lista de clássicos, mas eu acho que vale a pena uma menção honrosa esse filme. E também aquele tipo de roteiro que hoje a galera pode falar que é um roteiro clichê, mas é um filme que ele tem uma pegada bem legal, assim, que mescla bastante essa questão do romantismo e também da trilha sonora, que casa muito bem, né? E aí, com esse mesmo casal, uma segunda menção honrosa aqui, que é o filme Noiva em Fuga, né? Que eu falei que é o mesmo elenco. Que aí o Richard Gere é um jornalista, que aí ele fica sabendo de uma noiva que abandona os noivos no altar. Aí ele vai lá fazer uma matéria, uma cidadezinha vizinha lá, de interior. E ele vai fazer uma matéria com ela, e ele acaba se apaixonando por ela. Aí o filme se desenrola em cima disso. E eu acho bem legal, sabe? Eu gosto muito desse filme. Eu lembro quando eu era adolescente, passava no SBT. E o próprio SBT fazia muito nessa coisa. Não, aqui é o mesmo casal de Uma Linda Mulher, agora Noiva em Fuga e tal. A trilha sonora desse filme também eu acho muito boa. Eu gosto das músicas desse filme. Ele não tem, né, o mesmo sucesso que, por exemplo, Uma Linda Mulher. Mas tem uma galera que gosta muito desse filme também. Eu acho bacana também alguns diálogos desse filme. Gosto muito da trilha sonora e dos diálogos desse filme. Inclusive eu já li aqui um diálogo desse filme há muito tempo atrás, aqui em alguns dos episódios, que eu até vou ler de novo aqui, que fala assim: eu te garanto que teremos dificuldades. Eu te garanto que um dia um de nós, ou os dois, vai querer pular fora. Mas eu te garanto que se eu não te pedir para ser meu, eu vou me arrepender pro resto da minha vida, pois em meu coração você é único para mim. Lembra desse diálogo que eu li aqui? É um momento que ela também acaba se apaixonando por ele e ela resolve se declarar para ele, porque tem essa questão dele e ver como que é a vida dela. De repente ela acaba se apaixonando por ela, e aí tem um momento que ela lê essa cartinha pra ele, né, Julia Roberts pro Richard Gere. Então eu acho muito legal e nossa, eu nunca esqueci desse diálogo. Eu sempre pensei assim, pô, um dia eu quero falar isso pra alguém. E aí tem esse diálogo no filme. Então essas duas menções honrosas aí, que são filmes que qualquer hora que estiver passando eu vou parar e vou assistir. Eu gosto muito, inclusive tenho o DVD desses dois filmes, né. Eu quero fazer também mais uma menção honrosa, que esse filme eu nem coloquei na lista. Na verdade, esse filme pra mim, ele poderia ser o primeiro da minha lista. É o meu filme preferido, assim, de muitos que eu tenho, mas esse é um dos filmes mais preferidos, assim, que é o Brilho Eternamente Sem Lembranças. Eu já falei muito dele aqui, assim como eu falo muito também do A Culpa é das Estrelas. Mas é que eu acho que A Culpa é das Estrelas, por exemplo, é um filme que não dá pra considerar ele romântico. Assim, ele tem a parte do romântico, mas ele é muito triste também. Então eu acho que ele entra numa parte meio drama, meio romance, mas eu acho que é muito sofrimento. Então, às vezes a galera quer esses românticos mais pra aquela tardezinha de frio, ficar de cobertorzinho vendo filme romântico, sabe? Então, A Culpa das Estrelas também tem essa parte romântica, mas eu acho que ele é mais triste do que romântico. Por isso que eu não coloquei ele na lista. E o Brilho Eternamente Sem Lembranças, que eu falei que é o meu filme preferido, é porque esse filme ele tem um pouco de tudo, né? Se você olhar na sinopse dele, ele é considerado comédia, né? E eu não sei aonde que esse filme é comédia, porque ele pega uns assuntos, ele pega uns diálogos, umas conversas que sabe, complexos demais, e mexe assim naquela coisa mais profunda da nossa mente, sabe? Então é um filme meio complexo, assim, que eu não diria que é romântico. Eu acho que ele tem, assim, né, ele tem momentos românticos, ele fala muito de amor, assim como o Diário de uma Paixão, que nem eu falei, mas ele traz também aquela reflexão e também, às vezes, um abrir de olhos, né?
pra algumas coisas da nossa vida, pra algumas coisas de relacionamento que às vezes a gente não sabe lidar, ou que a gente às vezes não quer dar o braço a torcer, né? Então ele tem muita lição, né? Que nem A Culpa das Estrelas também, eu acho que ele tem muitas frases de impacto que faz a gente refletir, assim como o Brilho Eternamente Sem Lembranças, ele tem esses diálogos que muitos relacionamentos passaram por isso. Ele traz muitas lembranças, né? Então, de repente, se você tiver ali de um término de relacionamento e você for assistir esse filme, talvez você fique pior, porque ele vai te abrir a ideia e vai fazer você pensar em um monte de coisas. Então, é um filme que eu gosto muito, mas assim, eu não coloquei nessa lista como romântico, porque eu acho que ele não é o tempo todo romântico. Ele vem com muitas coisas de reflexão também. E pra fechar a lista de hoje é o filme Paixão à Flor da Pele, que o nome original em inglês é Wicker Park, que tem um pouco a ver também com isso, porque se passa em alguns momentos nesse parque. É um filme que é colocado como drama suspense. Tem, que eu falei, tem uma pitada romântica também, mas é mais essa questão do drama. Mas eu acho legal esse filme. Primeiro, a trilha sonora dele é sensacional. Ele tem tá completo no YouTube, dublado, pra quem quiser assistir. Procura lá como Paixão à Flor da Pele, tá inteirinho no YouTube, dá pra assistir, tá com a imagem boa. E assim, a trilha sonora é muito boa, que nem eu falei. O elenco também é um elenco legal. Mas eu não entendo porque que esse filme não fez tanto sucesso, ou porque a galera não fala muito dele, ou talvez tenha feito sucesso na época, eu não tô ligado. Ele é de 2004, e eu lembro que teve um amigo que me apresentou esse filme e falou, esse filme aqui é o filme que eu mais gosto e tal. E aí eu fui assistir, falei, caramba, esse filme deve ser bom então, né? E aí eu fui assistir, e de primeiro momento eu fiquei meio assim, sabe, com o filme, eu falei, caramba, o que será, né? Então, eu precisei assistir ele 2, 3 vezes pra eu ter visões diferentes sobre o filme. E esse filme também, ele mostra muito pontos de vista, que nem eu falei. Às vezes a gente pensa uma coisa e a gente cria na nossa própria cabeça, né, a ideia, o que a pessoa tá pensando, ou então a gente pensa, assim, a gente acha que a pessoa tá mentindo, ou acha que a pessoa criou aquilo na cabeça dela, a gente cria coisa na nossa cabeça. Então, assim, às vezes a gente só cria na nossa cabeça, ou a gente só vai pelo que a gente ouviu falar e não tem, assim, não escuta a pessoa, não tenta ver o lado da outra pessoa também. Então, assim, esse filme ele mostra isso, ele mostra, assim, pontos de vista diferentes em cima de relacionamentos, escolhas que fizemos que pode acarretar em várias outras situações. Então, esse é um tipo de filme também que traz algumas surpresas, que por isso que eu nem consigo falar muito sobre ele, porque se eu falar, de repente eu posso tirar um pouco aí dessa magia da surpresa do filme, que tem alguns filmes também que você só consegue assistir uma vez. Você assiste uma vez, aí tem aquela surpresa, depois não tem mais, aí você pode assistir de novo pra você ver outros pontos, mas aquela surpresa assim, de primeiro, às vezes você só consegue uma vez, né? Então, o legal desse filme é isso, porque ele tem aí essas nuances, mas esse filme eu acho ele um pouco difícil de assistir também, assim, ele é até incômodo no começo, que nem eu falei semana passada sobre um outro filme que, sabe, às vezes você vai assistir, dá uma sensação um pouco incômoda, mas aí você vai até o final pra você tentar entender o que tá acontecendo, qual é aquele ponto de vista. Então, assim, talvez ele não seja considerado um filme romântico, mas eu acho que ele possa entrar nessa lista também. E aqui não eu falei, né? A galera que estiver ouvindo, assistindo o programa e quiser falar também sobre outros filmes, me lembrar também, que eu falei, esses foram os filmes que eu lembrei e coloquei na lista, fiz algumas menções honrosas, teve outros que eu fui mais a fundo, mas eu acho que são alguns filmes que vale a pena a gente assistir, porque eu já citei bastante eles aqui no Terça Nobre, não só hoje, mas todos esses filmes que eu falei hoje aqui, eu já, em algum momento, eu citei algumas coisas sobre esses filmes, então por isso eu achei importante trazer, por isso que eu achei que tem um pouco a ver também com as coisas que a gente conversa aqui no Terça Nobre. Eles têm, assim, uma certa ligação com o Terça Nobre, já usei bastante esses filmes como referência aqui. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, agora é hora dele. Tio Chicória, vem pra cá. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Nossa, a minha garganta quase faleceu agora, gente. Pelo amor de Deus, né, gente? O menino que vai pro jogo e eu que fico com as consequências disso, né, Rocco? Rocco, Tio Chicória é o Rocco, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas olha, né? O menino tá falando dos filmes, né? Fazia tempo até que eu não fazia isso, de ficar cornetando as coisas que ele fala, né? No tema do programa dele. Mas, porra, como assim que ele tá falando de filme romântico e não falou da Lagoa Azul, gente?
Pelo amor de Deus, a Lagoa Azul passava todo dia na sessão da tarde. Que maravilhosa, Brooke Shield novinha, de peitinho, né, gente? O menino lá, loirinho, todo peladinho na ilha, né, gente? A Globo não tava nem aí. Passava os peitinhos, SBT no cinema em casa também passava, né? A Brooke Shield era linda, né, gente? Pelo amor de Deus, como que você não falou nada do A Lagoa Azul, gente? Esse filme aí é um clássico do romântico, né, gente? E aí ele não falou nada. Tem um filme também que eu gosto muito, que é O Vento Levou, né, gente? Que triste esse filme, né? Mas lembra que passava? Antigamente passava toda hora, agora não passava ainda. Muito raramente entrava no Corujão da Globo, O Vento Levou, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que falar desse filme antigo, Dona Frozô e seus dois maridos, né, gente? Tem que falar desse filme também, só vai falar do filme de agora. E o filme antigo, gente, você não vai falar nada? Porra, pelo amor de Deus, ficar esperando você falar. Você vai falar lá da Avenida Carminha? Você não vai falar nada das novelas? Que é isso, porra, gente? Fala alguma coisa. Eu vou embora, gente. Grande beijo, viu? Fui. Boa, mestre Tio Chicória. Como sempre, né? Você que manda, Tio Chicória. Realmente, A Lagoa Azul é um filme bem romântico. Também tem umas partes românticas, mas eu acho que ele não é considerado um filme romântico. Talvez seja, né? Mas é um grande clássico também. É que nem eu falei, né? Não dá pra eu falar todos aqui, né, Tio Chicória? Adoraria. Até dá, mas eu tenho que fazer parte 1, parte 2, parte 3 e vamos fazendo as listas. Como eu falei, a galera que tá ouvindo pode mandar aí a sua sugestão também, que nem eu lembrei de alguns filmes aqui, né, que nem o Antes que Termine o Dia também, é um filme muito bonito, né, triste e bonito, mas é um filme que vale uma menção honrosa também, e dá pra gente falar um programa sobre ele também. E tem um também que a galera considera romântico, assim, tem uma história de amor muito bonita dentro dele, mas eu acho que não é um filme só romântico, que é o Titanic, né? Titanic eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de Titanic. Eu fui, que nem eu falei aqui no programa, eu fui no cinema 25 anos depois que lançou, eu tive a oportunidade de assistir o filme no cinema. É um filme que eu gosto muito, sabe? A história, tudo. Então, assim, claro, acho que o ponto máximo do filme também é o romance dos dois, mas tem mais outras coisas, mas é que não dá pra você colocar só como um filme romântico, porque acontece muito mais coisa no filme, mas é um filme que vale muito a pena falar sobre ele, e também milhões de menções honrosas a esse filme que eu gosto bastante, né? E dá pra fazer um programa só sobre o Titanic, né? Um podcast inteiro falando sobre isso, porque tem muita coisa pra explorar, pra falar desse filme, e eu gosto muito, sou fã pra caramba desse filme, mas colocaria facilmente na lista também, só pensando no romance que acontece no filme também. Para você que está ouvindo Terça Nobre pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, aproveita e já fala também por onde que você acompanha o programa. Para você que está ouvindo aí o Terça Nobre, dá para você assistir também, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Aí você vai lá no YouTube e assiste o programa, e você aproveita e já se inscreve no canal também, gente. Vamos se inscrever, dar um joinha, compartilhar com os amigos, comenta lá o que você achou, comenta os filmes. Aproveitando também para dizer que no canal não tem só o Terça Nobre, tem também algumas entrevistas que eu fiz de bastidores de rádio, de canais de YouTube, tem também as aventuras do Tio Chicória, tem eu cantando, tocando violão, que nem essa música que eu comecei aqui no começo do programa, que eu cantei aqui no começo do programa. Então, assim, dá pra você acompanhar bastante coisa legal lá no meu canal, youtube.com/euribenevento. Se inscreve lá também, se você ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, vamos chegar a 1000 inscritos, e aproveitar pra agradecer a galera também que se inscreveu no canal essa semana, aumentou também um pouquinho o número de inscritos. Então, obrigado pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Terça Nobre. Obrigado pra você que já estava por aqui, pra você que já é inscrito no canal também, muito obrigado pelo seu apoio, por toda semana estar aqui com a gente no Terça Nobre também. Então, muito obrigado pra quem já era do Terça Nobre, e obrigado pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora de dar tchau, CPM. Parece a música do CPM, né? Nunca mais espero te encontrar. Por ritmo. Galera, chegamos ao fim do Terça Nobre. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o programa até aqui. Você que tá inscrito, você que ainda não se inscreveu, bora se inscrever, bora chegar a 1000. Obrigadão pra todo mundo. Pode me seguir nas redes sociais, @euribenevento. Manda lá sua mensagem, sua pergunta pro Tio Chicória, que nem eu falei, a galera que tá ouvindo o programa, fala lá sobre os filmes.
Deixa lá seu nome pra eu poder mandar o abraço aqui no Momento Aquele Abraço. Tô criando a lista lá pra fazer o Momento Aquele Abraço. Não dá pra fazer todo o programa, porque senão acaba ficando repetitivo, né? Então vamos esperar um tempo, junta a galera, faz uma listona e vai ter um Momento Aquele Abraço aqui no Terça Nobre. Eu tô esperando o comentário também lá do YouTube pra dizer que tá ouvindo o Terça Nobre, pra eu poder colocar na lista aqui também. Gostaria de agradecer a todos os meus amigos que estão sempre acompanhando o Terça Nobre. Obrigado também pros ouvintes do Terça Nobre que vieram através das redes sociais. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Muito obrigado para toda a minha família que sempre me apoia, que curte o Terça Nobre, que manda mensagem, que manda foto assistindo o Terça Nobre. Obrigadão, família. E aproveitar e mandar um grande beijo, gigantesco beijo pra minha mãe, a dona Tânia, que fez aniversário semana passada. E eu gravei o podcast na correria e eu não dediquei o programa pra minha mãe. Como assim? Era a semana do aniversário dela. Então, como foi semana passada, ainda dá tempo. Mãe, beijão pra você, te amo, muitas felicidades. Deus abençoe. Muita saúde, muita saúde, muita saúde. Que a senhora fique sempre com a gente aqui. Te amo muito. Obrigado por me apoiar em tudo que eu faço. Sempre tá lá na primeira fila me aplaudindo em tudo. Quando eu toquei em banda, quando eu cantava na rádio, quando eu era o locutor na rádio, ela escutava na rádio. Eu ouvi tal música. Até hoje tem músicas que ela escuta e fala que lembra da época da rádio. Obrigadão aí por sempre, sempre me apoiar. Meus vídeos no YouTube. Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mãe, te amo muito, muito obrigado. Deus abençoe. Muitas felicidades. Seja um novo ciclo maravilhoso também, que dê tudo certo. Te amo muito. Obrigadão, esse programa é pra você, sempre pra você. Tamo junto, galera. Até semana que vem. Beijão. Terça Nobre.